Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, na nossa segunda aula de língua portuguesa, da apostila 2, nós vamos estudar sobre os verbos. O que são os verbos? São chamados de verbos as palavras que expressam fato, localizando no tempo e exprimem a ideia de ação, estado e fenômeno da natureza. Então, assim, o que são os verbos? São palavras que indicam um fato. Ela pode ser ação, como exemplo, cantar. Cantar é um verbo que indica uma ação. A ação é eu cantar. Um estado é ficar quieto. Então, a palavra ficar é um verbo e a palavra ficar é o estado, ficar quieto. E fenômeno da natureza, eu posso falar trovejar. É um verbo, tá? Que é um fenômeno da natureza. Então, assim, os verbos são as palavras que expressam um fato, que seja uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, assim, só voltando, fazendo uma revisão. Professora, o que são verbos? São as palavras que expressam um fato. Pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Correto? Também nós vamos ver o estado dos verbos. Os verbos são os únicos vocábulos do idioma que recebem uma terminação própria para indicar tempo. Então, eu posso escrever os verbos no passado, no presente e no futuro. Também, eu posso denotar os verbos em tempo, que indica uma pessoa. A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, que é o eu, tu, ele, que significa primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular e ele, terceira pessoa do singular, tá? Isso agregamos aos verbos. Um verbo pode estar conjugado no infinitivo, como se eu falar assim. Assistir. Assistir é um verbo. Se eu colocar no infinitivo, vai ficar assistir. Se eu for utilizar uma outra forma conjugada, eu vou colocar assistiremos. Ele não é no infinitivo mais, tá? Então, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre os verbos na nossa aula de hoje. Então, assim, o verbo ele pode estar no singular ou no plural, ele pode estar no passado, presente e futuro, certo? Vamos lá para as atividades de hoje, então, para aprendermos um pouquinho mais sobre os verbos. Dando início, a nossa aula na apostila, na página 19. Entendendo a gramática. Façam a leitura do texto O Malabarista, da página 19. A questão A. Você sabe o que é malabarista? Converse com seus familiares sobre o que é malabarista. Você também pode fazer uma pesquisa na internet ou até mesmo no dicionário para saber o significado de malabarista. B. Releia os versos a seguir. Embaralha tudo o malabarista. Embaralha os dedos. Embaralha a vista. As garrafas pulam. Que palavras expressam o fato de que está acontecendo uma ação que está sendo praticada ou um estado, uma situação, uma qualidade? Aí você vai colocar aqui, que palavras expressam um fato? As palavras que estão aqui, você vai escolher uma palavra que representa um fato que está acontecendo. Então, assim, eu quero uma palavra aqui que representa a ação, uma que representa um estado e a outra a situação, uma qualidade, tá? Embaralha tudo o malabarista. Embaralha os dedos, embaralha a vista, as garrafas pulam, certo? Então, você vai pegar uma palavra que representa a ação, a outra o estado,
a outra uma situação e outra uma qualidade, certo? Regras da língua. Na língua portuguesa são chamados verbos as palavras que expressam um fato, localizando no tempo e exprimem a ideia de ação. Ação: saltar, cantar, brincar, jogar. Estado: ser, estar, ficar, parado, né? Fenômeno da natureza: chover, trovejar, nevar, ventar, certo? Então, essas palavras aqui que indicam ação e estado e fenômeno da natureza precisam ser verbos, tá? Eles indicam essa ideia. Observe a palavra a seguir. Use verbos para indicar o que os circenses fazem, tá? Então, você vai observar essa imagem aqui e você vai usar verbos para indicar o que os personagens do circo estão fazendo, certo? Na questão 3, os verbos podem ser classificados como pertencentes à primeira, segunda ou terceira conjugação verbal. O que é isso, professora? Observe. Primeira conjugação: ar. Bailando, bailar. Falar, falando, falar. Segunda conjugação: ter, correr, que é o er. A terceira conjugação é ir. Então, assim, a primeira conjugação é ar, a segunda é er e a terceira é ir, tá? Como vocês podem observar aqui no exemplo. Bailando, eu tiro aqui o final e coloco bailar. A segunda conjugação com er, tem, eu passo e acrescento er. E a terceira eu tiro aqui, coloco, acrescento sorrir, certo? Agora indique o infinitivo dos verbos e a que conjugação pertence às frases a seguir. Corre, corres, criançada, tá? Então você vai substituir por uma dessas aqui, conjugação verbal: ar, er ou ir, certo? Lembrando que ar pertence à primeira conjugação verbal, er pertence à segunda conjugação verbal e ir pertence à terceira conjugação verbal. Na letra B você vai fazer o mesmo: sopra o vento que faz barulho e assusta. A letra C: fazia tanto barulho que ninguém ouvia nada. D: em meio ao barulho esquecia de tudo. E: balançando lá no alto parecia de brinquedo. Essas frases aqui, como que você vai saber qual que é o verbo que eu vou fazer a alteração? Se eu conseguir mudar a minha palavra para passado, presente e futuro, eu consigo alterar, tipo, eu corro, tu corres, nós corremos. Então, eu consigo acrescentar aqui, certo? Então, você vai mudar a palavra. Se você conseguir indicar um tempo verbal da palavra, ela é um verbo. Se eu não conseguir fazer essa mudança, a palavra não é um verbo, certo? Regras da língua. Os verbos são os únicos vocábulos do idioma que recebem uma terminação própria para indicar tempo. Observe: eu assisti ao espetáculo. Passado. Eu assisti, passado. Eu assisto ao espetáculo. Presente. Eu assistirei ao espetáculo. Futuro. Vai acontecer. Além de denotar o tempo de um verbo, também indica a pessoa. Observe: eu assisti ao espetáculo. Quando eu falo eu, é a primeira pessoa do singular. Tu assiste ao espetáculo, segunda pessoa do singular. Ele assistiu ao espetáculo, é terceira pessoa do singular. Correto? Um verbo pode estar conjugado ou no infinitivo. Observe: infinitivo, assistir. Formas conjugadas:
assiste, assistiremos, assisto. Conjugar um verbo significa indicá-lo no tempo e na pessoa que deseja. Veja o exemplo. Então, quando eu vou conjugar um verbo, o que eu vou colocar? Eu vou indicar o tempo, se é presente, passado ou futuro, e qual a pessoa, tá? Se é primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular ou terceira pessoa do singular. Vamos lá. Passado. Eu assisti. Tu assististe. Ele assistiu. Presente. Eu assisto. Tu assistes. Ele assiste. Futuro. Eu assistirei. Tu assistirá. Ele assistirá. No plural. Nós assistimos. Vós assististes. Eles assistiram. Presente. Nós assistimos. Vós assistis. Eles assistem. No futuro. Nós assistiremos. Vós assistireis. Eles assistirão. Então, singular é quando eu trato de uma pessoa, tá? Quantidade uma. E no plural, quando eu trato de vários, certo? Aqui nesse caso, várias pessoas. Então, assim, singular quando é uma, plural quando é mais do que uma, correto? Aqui, na questão 4, marque C para os verbos que indicam certeza e D para os verbos que indicam dúvida. A luz se acende e começa o espetáculo. Tomara que ganhe um ingresso para o circo. Se o público gostasse da minha apresentação, eu me sentiria realizado. A vida no circo não é nada fácil. Se o público entrar, eu me apresentarei. Então, assim, você vai colocar aqui, você vai marcar o C para os verbos em negrito que indicam certeza e a letra D para os verbos que indicam dúvida, correto? Regras da língua. Na língua portuguesa, os verbos podem ser utilizados de 3 modos diferentes. Veja, modo indicativo indica certeza, estou no circo, tá? Modo subjuntivo indica dúvida, se eu pudesse ir ao circo. Modo imperativo indica ordem, pedido, venha logo, por favor, tá? É o modo imperativo. A questão 5. O verbo recebe uma terminação especial de acordo com o modo, tempo e a pessoa, que indica uma escolha das formas verbais que estão entre parênteses para completar o texto a seguir, tá? Os palhaços são a alegria do circo. Eles fazem trapalhadas e estripulias com brincadeiras muito simples. Eles provocam o riso de toda a arquibancada. A função do palhaço existe desde a Idade Média, com a figura do lobo da corte. Quando o inglês Philip Astley criava o primeiro circo da Europa, logo apareceram os palhaços, imitando de forma bem-humorada aquilo que os verdadeiros artistas faziam na arena. A palavra palhaço vem do italiano palha, porque no início os palhaços faziam suas roupas usando tecidos coloridos e enxertos de colchão de palha. Se eu fosse um palhaço, eu viveria fazendo gracinhas. Explique com suas palavras como você escolheu com qual forma verbal completar os espaços do texto. Então, aqui nós temos 2 verbos, tá? Um no singular e um no plural. Vou dar o exemplo do primeiro. Os palhaços é a alegria do circo?
não combina. O verbo não é adequado. A palavra não se encaixa. Os palhaços são a alegria do circo. Então, qual que se encaixa melhor? Os palhaços é a alegria do circo? Se eu estou falando palhaços, é mais do que um. Os palhaços é. Quando eu falo é um. E são é mais. Então, os palhaços são. Eles fazem, eles fazem mais. Se eu colocar eles faz, não fica correto. Eles faz trapalhadas, não, a conjugação não está correta. Se eu escrever eles fazem trapalhadas, correto? Vocês vão utilizar essa regrinha aqui. Vocês vão ver qual que é o verbo que se encaixa melhor, adequadamente. Aqui, a questão 7. Complete as frases com os verbos entre parênteses, na forma adequada. A letra A. Tomara que o palhaço se apresente hoje. Olha só, qual que é o verbo que você vai utilizar aqui? O verbo apresentar. Tomara que o palhaço se apresente hoje, certo? Se o contato com o vendedor, todos se beneficiariam. Então, você vai utilizar o verbo fazer. De que forma a minha escrita aqui que vai ficar adequada? A letra C. Quando o frio, vou para regiões mais quentes. Tá? Então, você vai usar o verbo chegar. A letra D. Quando eles, faremos uma festa. Então, você vai utilizar o verbo voltar. A letra D. Quero que você logo o seu trabalho. Então, assim, você vai utilizar o verbo começar. Então, na letra A, você vai usar o verbo apresentar. Na B, fazer. Na C, chegar. Na D, voltar. E na E, começar. Tá? Lembrando que pode ser feita alterações nos verbos para ficar adequado. Aqui, a questão 8. Destaque os adesivos do material complementar e cole as frases no tempo e modo verbal correspondente. Lá no finalzinho da apostila tem alguns adesivos, tá? Então, aqui você vai colar os verbos que indicam o futuro do subjuntivo, presente do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito do subjuntivo, pretérito indicativo e futuro do indicativo, certo? Lá no finalzinho tem os adesivos e vocês vão retirar de lá e colar na página 25.